Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aqui a essa segunda live durante 2020 comigo, professor João Urias. A live que esse ano eu mudei o nome, eu vou chamar de Live Evolua 3 em 30, porque o meu objetivo aqui é ajudar vocês a evoluir a sua carreira 3 meses em uma aula de 30 minutos, aproximadamente 30 minutos. Como assim evoluir sua carreira? A questão é que eu vou selecionar os conteúdos aqui para essa aula de maneira muito bem pensada, muito específica para ajudar vocês no seu dia a dia, tá? Ajudar você a realmente ter mais informação, mais conhecimento e mais capacidade de atuar junto aos seus processos, aos seus clientes, de maneira mais evoluída realmente. Então, evoluir sua carreira 3 meses em 30 minutos, certo? Esse é o meu grande objetivo aqui. E se você assistir todas as minhas lives, eu te garanto que você vai evoluir muito evoluir muito a sua carreira nesse ano, certo? Então vamos lá. O assunto que eu selecionei para a gente falar aqui hoje é um assunto que estava causando muita dúvida, que é o assunto do tempo à disposição. O assunto do tempo à disposição, que é o artigo 4º, que é um artigo que mudou com a reforma, teve uma alteração interessante e, na verdade, ele tem uma relevância prática, consequências práticas muito importantes, certo? Para a gente começar aqui essa aula, eu vou colocar um problema aqui na tela e vou pausar 1 minuto para vocês responderem ao problema, tá? E aí, eu vou ficar 1 minuto então esperando para vocês lerem esse problema e responderem. Bom, pessoal, vamos lá? Olha só. Aí você está diante de uma consulta, né? A Bruna aí, que é gerente de RH de uma empresa, de um supermercado, ela está, ela te perguntou, eles estão querendo mudar uma questão do esquema do café. Eles estão querendo mudar o horário do café porque a empresa está com um problema que é o seguinte, que é o que ela relata aí, né? A empresa é obrigada, por convenção coletiva aqui nesse caso, esse é um caso real, tá, gente? Que eu peguei de uma consulta que eu recebi de uma outra advogada, na verdade. Então, a empresa é obrigada, por convenção coletiva, a oferecer café da manhã. E aí, o que a empresa estava fazendo até esse momento? Ela oferecia o café da manhã às 7 horas da manhã, que era o horário em que os funcionários batiam o ponto. Só que estava acontecendo de os funcionários acabarem demorando muito para terminar esse café, às vezes até meia hora, lá tomando café, e então demoravam para realmente começar o trabalho. Então, a dúvida é o que eles queriam fazer é tirar o café da manhã de dentro da empresa, dar o café da manhã antes das 7 horas da manhã, certo? Essa era a ideia, isso que a empresa queria fazer, e perguntou para o advogado se pode fazer isso, né? E se é possível e como é possível fazer isso. Essa é a consulta, né? E é uma questão relacionada a justamente tempo à disposição do empregador, certo? E é uma consulta, então, de uma cliente relacionada a isso. O que você tem que considerar para pensar aí na resposta para esse caso? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na questão de que se a alimentação
tempo à disposição ou não, né? Segunda coisa, você tem que pensar na súmula 366, que a súmula 366, ela dizia que sempre que o tempo antes do trabalho ou o tempo antes do registro de ponto ou depois do registro de ponto ultrapassasse 5 minutos, ele é considerado tempo à disposição da empresa, se o empregado estiver na empresa, para atividades como alimentação, por exemplo. Então, isso está colocado lá na súmula 366, certo? Só que a súmula 366, lembrando, ela é bem anterior à reforma, né, a essa mudança do artigo 4º que mudou em 2017. Então, você tem que pensar isso e também você tem que pensar que se for o caso de você dizer que é possível fazer essa alteração, como é que a empresa tem que fazer, o que a empresa tem que tomar cuidado, né, de documentação e tudo mais, certo? Então, esses são os pontos a considerar para responder essa pergunta aí. E, bom, vamos pensar assim, né? O que a empresa, então, quer fazer? A empresa quer alterar o esquema para que os funcionários tenham o café da manhã, porque é um direito previsto em convenção coletiva, né? Mas que eles tenham esse café da manhã antes do horário de trabalho, às 7 horas da manhã, certo? E a preocupação é que a empresa quer fazer isso, mas não quer que se considere que isso, né, não quer trazer prejuízos, né? No caso, criar um passivo trabalhista, está desrespeitando aí a legislação trabalhista por causa disso, certo? No caso, em que sentido? No sentido de, se ela dá o café, por exemplo, às 20 para 7 da manhã, e de repente alguém depois entra com uma ação trabalhista contra a empresa para dizer que esses 20 minutos é tempo à disposição. Então tem que ser pago. Tem que ser considerado como tempo de trabalho, tem que ser pago como hora extra. Essa é a grande preocupação da empresa, certo? Essa é a grande preocupação da empresa. E aí, a gente já pensando num ponto de vista de quem atua com o reclamante, é interessante você olhar para esse caso e saber, se chegar um caso como esse no seu escritório, isso é possível fazer uma ação para reclamar esses 20 minutos de café antes do horário, sim ou não, certo? Então, essas são as questões. E para a gente responder essas questões, a gente tem que olhar em primeiro lugar lá no artigo 4º, né? O artigo 4º, que o caput do artigo 4º não mudou. E ele diz que se considera como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, né? Salvo disposição especial. Então se considera como serviço de tempo efetivo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, certo? Isso aí é a instituição da teoria do tempo à disposição, né, no direito do trabalho brasileiro, que diz que o tempo que deve ser considerado como tempo de trabalho e pago como jornada não é o tempo executando o trabalho só, mas também o tempo à disposição, certo? Então, só que aí isso gerou teses aí no decorrer dos anos da jurisprudência brasileira de que diversas atividades, se forem executadas dentro da empresa, são atividades que devem ser consideradas como tempo à disposição. Por exemplo, alimentação. Se o empregado estivesse alimentando dentro da empresa por mais de 5 minutos antes ou depois da jornada, isso é o que está na súmula 366, isso é considerado tempo à disposição, ok? Então, isso é o que isso é o que era antes. Mas o que veio a reforma de 2017, a lei 13.467, né? Ela veio para colocar esse parágrafo 4º para dizer que não se considera tempo à disposição, né? Ainda que se ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado, por escolha própria, ele aí dá vários exemplos, né? Buscar proteção pessoal, ou ele ficar nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, né? E aí dá vários exemplos: higiene pessoal, descanso, alimentação, práticas religiosas. E no final fala de troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, ok? Então, essa é a nova sistemática. A nova sistemática diz, né, que não se considera tempo à disposição se o empregado estiver na empresa, mas ele estiver na empresa para realizar atividades particulares, ok?
Então, isso é o parâmetro geral, mas a gente tem que olhar com mais detalhes. Porque o que são atividades particulares? A alimentação, por exemplo, é uma atividade particular? Depende. Depende do quê? Calma aí que a gente já vai entender. Bom, antes de a gente continuar, né? Vamos lá. Existe exatamente para a gente entender depende do que é o que eu acabei de falar, a gente pode analisar esse texto que quem está no Instagram aí está vendo na tela, que é a proposta de alteração da súmula 366, que não foi aprovada pelo TST ainda, mas existe uma proposta de alteração da súmula 366. E nessa proposta de alteração se coloca exatamente, né, fala que se a partir de 11 de novembro de 2017 não será computado como período extraordinário, né, que exceder a jornada, tal. E aí praticamente repete o que está lá no artigo 4º, parágrafo 2º, e no final fala o seguinte: quando não houver obrigatoriedade de realizar a mudança na empresa, né, falando com relação à troca de uniforme. Mas o fato é que é o seguinte: imagina, a gente está falando aqui no nosso caso sobre uma mudança de café, né? O horário do café. E aí, então a empresa é obrigada a fornecer o café. Mas isso é tempo à disposição do empregador? Não é, assim, a princípio não é, a não ser que o quê? A não ser que o empregador obrigue os funcionários a fazerem isso dentro da empresa. Ou então uma outra situação, a não ser que por alguma razão relacionada ao modo como o trabalho é executado, o empregado seja obrigado a fazer isso dentro da empresa, ok? Por exemplo, o local da empresa é uma fazenda e ela é distante de qualquer outro lugar que tenha comida, algo assim, entendeu? É uma mina, algo assim. Então, se não fizer ali na empresa, não é possível fazer em nenhum outro lugar. Então, essa obrigatoriedade que é o que tem que ser analisado de forma caso a caso, de forma para esse ponto que você tem que prestar atenção, certo? E aí, pensando nisso, esse problema nosso, o que você pode responder a essa cliente que quer tirar o café? Ela pode tirar o café? Vamos pensar o seguinte: o café da manhã, né, que no caso aí é a alimentação, é uma atividade particular? É uma atividade particular. Ela o empregador está obrigando o empregado a tomar esse café ali, ele está considerando como algo obrigatório ou, né, de alguma forma obrigatório? Não, na verdade não. O empregador, nesse caso, tem que conceder o café, porque nesse caso está previsto em convenção coletiva, mas ele não entende, não é, por exemplo, o caso de um empregador que faz um café dentro do horário de trabalho porque ele entende que, sei lá, que isso ajuda na coesão da empresa, né? Ele coloca isso, ou então que é necessário para que os empregados não fiquem com fome, por exemplo, durante por causa do tipo do trabalho, é um trabalho pesado e que não se pode passar muitas horas sem se alimentar, algo assim, né? Ou então se o empregador ele coloca o café como algo obrigatório, aí então a gente pode considerar que não se pode fazer essa mudança. Mas se não, o empregador pode tirar esse café do horário de trabalho então e colocar fora da empresa, então, antes do horário de trabalho, nesse caso, dessa consulta específica que a gente está analisando, tá? Então, pensando numa resposta, então, para dar para a Bruna, aí, essa gerente de RH, que te fez essa pergunta. Qual seria a resposta para dar para ela? Em primeiro lugar, é que a mudança pode ser feita sim, tá? Então, a Bruna, essa empresa, né, ela pode chegar para os funcionários e dizer o seguinte: olha, o horário do café agora mudou, o esquema do café agora mudou. Vocês não vão tomar café aqui dentro da empresa, vocês vão aqui dentro da empresa depois de bater o ponto. Vocês vão continuar batendo ponto às 7 horas e vai continuar tendo café, mas o café vai ser antes das 7 horas e não aqui dentro da empresa. O café vai ser antes das 7 horas numa padaria. É isso que a empresa, isso que a Bruna queria fazer, né? Como eu falei, isso é um caso real que chegou até mim. Então, ó, eu vou fornecer um café aqui, vou deixar pago o café na padaria que tem aqui na rua.
vocês vão chegar lá na padaria a partir das 6h30 que vai estar disponível o café, e aí vocês tomam um café lá e depois das 7 horas batem o cartão e aí já vão direto para o trabalho. Ok? É possível fazer isso? É possível fazer isso. Esse tempo de 20 minutos, 30 minutos de café na padaria vai ser considerado tempo à disposição? Não. Por quê? Porque os empregados simplesmente não são obrigados a chegar nessa padaria e tomar esse café. Eles têm o direito de fazer isso porque a convenção coletiva deles obriga o empregador a fornecer um café. Então eles têm o direito a esse café, mas eles não têm direito que esse café seja incluído dentro da jornada, tá? Eles não têm esse direito, eles têm direito ao café, mas não que esse café seja incluído dentro da jornada. Então, isso é possível de ser feito dessa forma, ok? Exatamente porque o grande parâmetro se a atividade que não é de trabalho, né, ela é obrigatória para o funcionário ou não, ok? Alguns cuidados que nesse tipo de caso exatamente você tem que tomar. O cuidado, em primeiro lugar, da proximidade da padaria, tá? Então, se você vai dizer para os empregados que o café da manhã que eles têm direito de ter vai acontecer agora numa padaria, a partir das 6h30 da manhã está disponível lá, é só ir lá e depois, 7 horas, você bate o ponto e começa a trabalhar. Se você vai dizer isso para o seu funcionário, para os empregados, se a sua cliente vai dizer isso para os empregados dela, você tem que, em primeiro lugar, pensar se a padaria é próxima ou não, tá? Na proximidade dela. Porque se ela for, de repente, distante, se ela tiver, por exemplo, num outro bairro, ou se for 15 minutos de caminhada, o que o empregado pode alegar? Olha, na verdade, ele está negando o direito que está previsto na convenção coletiva. Ou então, eu chego e tomo café, mas aí para eu chegar a tempo na empresa eu preciso de 15 minutos, de meia hora andando, algo assim. Se for esse o caso, então você tem que tomar cuidado com isso. A proximidade dessa padaria aí tem que ser próxima, algo na rua, algo muito perto assim, tá? E além disso, é interessante que, como é uma mudança na empresa, você colocar todos os empregados assinem um termo de ciência, tá? Porque nesse caso eles têm direito ao café da manhã. Então, se eles têm direito ao café da manhã, você tem que deixar claro que você não está negando esse direito. Você tem que deixar claro que, na verdade, o que você está fazendo só mudando o esquema, mas que esse direito vai ser mantido, então não está sendo descumprido. Então você faz um termo de ciência e todos os empregados assinam cientificando de que o esquema do café da manhã está mudando, mas que o café da manhã deles vai continuar sendo garantido, só que nesse novo esquema, ok? Fazendo isso, você pode ficar tranquilo. Não existe possibilidade nesse caso, se você tomar todos esses cuidados, de depois o empregado dizer, olha, o café da manhã mudou, e só que os 20 minutos de café da manhã antes das 7 horas, eu quero que seja considerado tempo à disposição, eu vou cobrar horas extras. Não existe possibilidade se você tomar todos esses cuidados. Ok? Então, bom, esse foi o primeiro exemplo e um caso que a gente estudou com mais profundidade para entender como é que funciona, então, o sistema do tempo à disposição, à disposição agora, tá? Desde que a reforma entrou em vigor lá em 2017, em novembro. Vou pegar mais 2 exemplos aqui só para a gente entender melhor, assim, analisar os dois casos diferentes. Mas vocês vão ver que a sistemática de pensamento é a mesma, tá? O exemplo 2. Um empregador, imagina o seguinte, o empregador ele tem uma cultura religiosa, cristã, é um empregador que tem isso, né? O dono do local. E no caso, o local não é uma empresa exatamente, é uma entidade beneficente de acolhimento de idosos. E o fato é que uma empregada desse lar de idosos, né, dessa entidade beneficente, chegou para você e ela chegou para você como advogado perguntando sobre a possibilidade de ajuizar uma reclamação trabalhista. E ela fala de várias situações e uma das coisas que ela fala é o seguinte, ela fala que
o empregador solicitava ela a entrar 15 minutos antes do horário de bater o ponto, porque tinha um ritual, tinha uma oração matinal lá. Todo dia tem uma oração matinal que participa todo mundo, e desde que ela entrou, o empregador falou para ela assim: olha, você tem que chegar 15 minutos porque essa oração aí é uma oração que é um ritual daqui e todo mundo tem que participar. Então você chega, em vez de chegar às 6 horas da manhã, você chega às 15 para 6 para fazer esse ritual com a gente, e aí depois você bate o cartão e vai para a cozinha para fazer, o seu trabalho, ok? Isso que ela te narra. Nesse caso, esse tempo de 15 minutos, você que é advogado dela nesse caso, pode cobrar como um tempo à disposição? Pode cobrar como horas extras? Essa é a pergunta. E o fato é que você pode, tá? Por que nesse caso aqui você pode? Vamos pensar o seguinte: o novo artigo 4º diz que atividades particulares, como por exemplo práticas religiosas, não são consideradas tempo à disposição. Certo? Mas no caso de práticas particulares, e que o empregado ele faz isso por livre e espontânea vontade. Mas nesse caso, o empregador ele solicitou, mas de certa forma ele colocou isso como uma condição. A gente pode imaginar, né, que se essa empregada, se essa cozinheira dissesse assim: olha, eu não quero participar dessa oração aí de manhã, eu quero chegar no horário de trabalho, bater o ponto e ir para a cozinha. Eu não quero participar, de repente minha religião é outra, até, vamos supor, né? Ou não, mas ela não quer participar, não quer chegar 15 minutos antes, o horário do ônibus dela não bate, então. E a gente pode imaginar que se ela falasse isso, nesse caso, o empregador de repente ia, não contratá-la, ou ia colocar algum tipo de punição, de repente demitir ela, né? Porque isso foi algo colocado de forma expressa aí pelo empregador. Então, quem criou essa condição aí, quem criou esses 15 minutos a mais, não foi o empregado, foi o empregador, certo? E aí esse que é o grande ponto, certo? Esses 15 minutos antes, né, para essa oração, ele é de certa forma obrigatório. Então, a princípio, tem que ser entendido como tempo à disposição do empregador, ok? E, portanto, passível de um pagamento de horas extras, de reconhecimento como horário de trabalho, como tempo à disposição, e pagamento de horas extras numa reclamação trabalhista, certo? Mais um exemplo, terceiro exemplo e último. Olha só, a empresa é uma empresa de forja de aço e o empregado trabalhava numa aciaria, que é a parte da empresa de aço que tem pó, que ela é bem suja porque ela tem pó de metal, né, no ar, assim, no chão e tudo. Ele trabalhava numa aciaria e ele narra que ele tomava banho após registrar sua saída. Então, 10 minutos todo dia no banheiro da empresa. Então, ele saía dali e ia tomar banho. Ele narra que a empresa de transporte, né, porque ele ia de ônibus, um ônibus fretado da empresa, ele usava esse ônibus para deslocamento. É muito normal isso em fábrica. Então, para se deslocar da casa dele para a empresa, ele usava um ônibus da empresa fretado. E ele narra que a empresa de transporte não permitia a entrada de um ônibus sem higienização, tá? No caso, a gente está falando aqui de um lugar que é um ambiente bem sujo. Eu dei o exemplo de uma cearia, né? É um ambiente bem sujo e, portanto, o empregado ele tomava banho de certa forma porque ele era obrigado a tomar banho, tá? Essa é a questão. Existem alguns lugares que têm essa característica. Granja, por exemplo, mina de carvão. Existem alguns lugares em que o empregado termina a jornada dele, né, depois do trabalho, em condições de higiene bem complicadas, que é difícil entrar num carro, é difícil entrar num ônibus. E aí é esse o tipo de caso aqui, ok? Nesse tipo de caso, esses 10 minutos podem ser cobrados numa ação trabalhista? Numa ação trabalhista que trata desses 10 minutos, esse tempo vai ser reconhecido como tempo à disposição, passível de pagamento de horas extras, sim ou não? É um caso delicado que tem que ser olhado assim, muito caso a caso, né?
se chegar um caso assim para você, você tem que olhar ele com detalhes, mas o fato é que a princípio, se for comprovado que realmente não há condições de o empregado voltar para sua casa sem se limpar, sem tomar o banho, que não há condições práticas assim, né? De ele voltar para sua casa, dele entrar num carro, por exemplo, em razão de ser um ambiente realmente excepcionalmente sujo, e esse tempo também deve ser considerado tempo à disposição do empregador, ok? Porque a higiene, no caso, ela não é algo opcional, ela é obrigatória, tá? Dentro de termos de razoáveis, né? Dentro de um princípio da razoabilidade, ok? Então, esses 3 exemplos aí trazem o ponto de que a gente tem que olhar como o ponto fundamental é simplesmente a obrigatoriedade. Se houver a obrigatoriedade de fazer aquela atividade de oração, né, uma prática religiosa, de trocar uniforme, de deslocamento, se o empregado não tiver opção, né, não puder livremente optar por fazer ou não fazer, então esse tempo deve ser considerado tempo à disposição, mesmo que seja alimentação, mesmo que seja troca de uniforme, mesmo que seja prática religiosa, que estão dentro da exceção lá no artigo 4º. Se o empregado não tiver opção, então nesses casos deve ser considerado tempo à disposição, ok? Essa mudança é bem relevante, tá? Se você atua como empregado de reclamante, é importante porque alguns processos anteriores não podem mais ser processos que reclamavam tempo à disposição. Diminuir a possibilidade, né, o âmbito de processos que reclamam tempo à disposição, mas ao mesmo tempo você tem que estar atento, porque isso não significa que toda atividade que não seja trabalho diretamente, não vai ser considerado tempo à disposição e não pode ser cobrado aí numa ação trabalhista, tá? Você tem que entender essa mudança aí. E além disso, pensando do ponto de vista de consultoria aí, né, um fato é que as empresas elas podem funcionar de forma diferente em relação com relação a como elas funcionavam antes, tá? Antes essa questão do tempo à disposição era uma preocupação e agora não é mais. Então isso dá mais liberdade para a empresa no sentido de se organizar, de organizar funcionários, de organizar aí diversos fatores que são colocados aí, dentro desse espectro aí, ok? Bom, então, gente, por enquanto é isso. Por hoje é isso. Eu espero que todos aí, que o pessoal que assistiu ao vivo, que tenha gostado, que tenha sido muito produtivo, que te ajude a evoluir, que te ajude a saber cada vez mais. O pessoal que vai assistir aí depois também, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem muito. E é isso. Eu desejo para vocês uma ótima quinta-feira. Hoje é para quem assistir hoje, para quem assistir depois, um ótimo dia. E a gente se vê por aí, a gente se vê toda semana na próxima live Evolua 330. Até mais.